contratação do Flamengo, a insistência do Flamengo para contratar um palmeirense. Te conto ainda sobre o Flamengo analisando Roberto Firmino para completar nova ameaça por Gabigol no Cruzeiro ou não passa de especulação. Te conto também sobre o Fluminense aplicando um chapéu em Palmeiras e Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Flamengo que fez contratação importante. Embora não vá entrar em campo, embora não vá marcar gols, a partir de agora o rubro-negro passa a ter como chefe de scout um português chamado Fernando Matos, indicação de José Boto, novo diretor técnico do Fla. Se você não conhece Fernando Matos, não há problema, ele tem toda a sua carreira voltada para o futebol europeu, embora com bons predicados. Recentemente trabalhava no Famalicão, foi ele quem contratou o zagueiro Otávio do próprio Flamengo por 500 mil euros e o vendeu algum tempo depois para o Porto por 10 milhões de euros. Esse foi só mais um dos vários bons negócios a partir de indicações do novo chefe de scout do rubro-negro. Fernando Matos, que também já passou por PAOK, Famalicão e esteve no Shakhtar Donetsk a pedido do José Boto, uma velha parceria entre eles. Só para completar um noticiário a respeito do Flamengo, o rubro-negro cancelou o jogo que faria na Arena Amazônia em 25 de janeiro contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Isso porque houve uma mudança na programação de volta ao Brasil dos Estados Unidos. O Fla fará sua pré-temporada nos States e voltaria no dia 24, um dia antes do jogo. Com a antecipação dessa viagem, o Flamengo volta dos Estados Unidos em 19 de janeiro, optou-se por descartar esse jogo. Pena para o torcedor rubro-negro do norte do país, que certamente estava contando os dias para poder assistir ao seu time do coração. O volante Ronaldo, revelado pelo Flamengo, com passagem pelo Bahia e que chega à Juventude depois de jogar no futebol japonês, mudou de status. Ele ganhava na casa dos 50 mil por mês no time de Caxias e hoje já tem oferta na casa dos 200 mil mensais de equipes do Japão e do México. Bora falar agora sobre o Flamengo que insiste em ter João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que já havia nos últimos dias recusado uma proposta do próprio Flamengo, receberá outra nos próximos dias. Tudo porque José Boto, o novo diretor executivo de futebol do Flamengo, quer muito trabalhar com o palmeirense. Ele entende que o João Paulo seria fundamental na construção de uma categoria de base ainda melhor e na transição para o time principal. Essa talvez seja a grande sacada do Flamengo, que não vai oferecer ao João Paulo Sampaio um cargo específico no time de cima, mas ele participará de forma ativa das novidades ligadas ao departamento de futebol profissional. José Boto e João Paulo Sampaio, que são amigos de longa data, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalharem juntos. Já havia contado para vocês que o João Paulo é dono do maior salário entre os executivos de futebol do país, ganha na casa dos 400 mil reais por mês. E esse salário alto se justifica levando em consideração que ele, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, foi responsável com vendas de atletas formados na base alviverde por um faturamento pro Palmeiras de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só para completar o noticiário e o Flamengo contar que o técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, pediu a contratação do zagueiro Léo Pereira. Sabe qual a chance de o Boca tirar um titular do Flamengo? Nenhuma. Só para completar, José Luiz Ronco está voltando ao departamento médico do Flamengo. Bora falar agora sobre o Fluminense aplicando um chapéu no Palmeiras e no Flamengo, rivais no Super Mundial de Clubes da metade do ano. Já havia contado para vocês em outros vídeos que o Flamengo e o Palmeiras procuraram o staff do Hércules e também o Fortaleza para abrir negociações pelo volante de 24 anos, certo? Pois na calada da noite, sem que ninguém soubesse do interesse do Fluminense e Fortaleza bateram o martelo, negócio de 29 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Queria louvar a diretoria do Fortaleza, que deixou público todos os detalhes do acordo. Isso chama transparência e é algo que a gente pede há bastante tempo. Essa é a maior venda da história do Fortaleza e também do futebol nordestino, ou melhor, do futebol cearense, superando o negócio que envolvia o Moisés, outro atleta do Fortaleza. E aí, só para destacar o baita negócio feito pelo Lion. O Hércules havia sido comprado em 2022
por míseros 250 mil reais. Agora tem 70% dos seus direitos econômicos negociados por 29 milhões de reais. Embora façamos a ressalva de que nos contatos com Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza pedia o valor da multa rescisória de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Hércules chega, na teoria, para ser o substituto do volante André, negociado com o futebol inglês. Bora falar agora sobre Gabigol. Há a chance de uma nova ameaça para a negociação entre o atacante e o Cruzeiro. Nessa sexta-feira, o Gustavo Furtado, meu amigo da TV Bandeirantes, afirmou no programa Os Donos da Bola que o Gabigol tem uma proposta da Arábia Saudita, com cifras e números espetaculares que lhe fariam cogitar desistir do acordo com o Cruzeiro. Ainda segundo o Gustavo, não há nada fechado com a Raposa. A informação que eu tenho é diferente. Gabigol e Cruzeiro já tem tudo assinado. Inclusive, enquanto estive em Belo Horizonte por conta dos eventos da 98 Esportes, ouvi que o Gabigol já tem até o material preparado de divulgação para o seu anúncio, com vídeos e fotos. Tudo absolutamente acertado. Confesso para você que acharia bem estranho que a gente chegando no fim do ano e o Gabigol ainda não tivesse seu destino selado. Então a informação que eu tenho, que eu estou bancando para vocês, é que o Gabigol será reforço do Cruzeiro, apesar dessa proposta que apareceu de última hora da Arábia Saudita. Deixa eu até completar, contando um pouquinho dos bastidores de como é que o Cruzeiro se prepara para fazer o anúncio das supercontratações. No dia 2 de janeiro, aniversário do Cruzeiro, está programada a divulgação das chegadas do Dudu, do Rony e eventualmente do Soteldo. E no dia 4 de janeiro, lá no Mineirão, o Cruzeiro prepara uma festa onde espera ter pelo menos 40 mil torcedores que vão recepcionar as novas estrelas cruzeirenses. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que analisa a possibilidade de contratação de Roberto Firmino. Não há proposta na mesa, nem sondagem ao Al-Ahly. Mas, nesse momento, o Flamengo está analisando prós e contras da chegada do centroavante de 33 anos de idade, que poderia, depois da volta do Pedro, até se adequar para jogar ao lado do Pedro. Acho uma baita sacada, a questão é financeira. É que o Roberto Firmino tem contrato lá na Arábia Saudita até junho de 2026 e por lá ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês. Difícil imaginar que uma negociação como essa possa acontecer, a menos que o Roberto Firmino abra mão de bastante dinheiro. E aí vale uma lembrança, recentemente, em uma entrevista ao Band Esportes, Firmino já havia afirmado que quando voltar ao Brasil vai dar preferência ao Corinthians. Ele tem imaginado, ele falou que está rezando para que Deus aponte o momento certo de voltar ao Brasil, e que a preferência dele vai ser jogar no seu clube do coração. Roberto Firmino, nessa mesma entrevista, havia admitido que costuma acompanhar, mesmo que às 3 da manhã, os jogos do Timão no Campeonato Nacional. Temporada do Firmino está longe de ser espetacular. Com a camisa do Al-Ahly, 19 partidas, 6 gols e 3 assistências. Os números não são ruins, mas estão abaixo de alguém que ganha 10 milhões de reais por mês. Ah, só mais uma? Importante lembrar que o Firmino chega à Arábia Saudita a custo zero em fim de contrato no Líbano.